Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Queiram sentar-se, por favor. Certa vez, uma mãe de família dirigiu-se ao padre da paróquia onde ela costumava assistir missa e apresentou ao padre uma apreensão, uma preocupação que ela tinha. Ela havia educado seus filhos na religião, os filhos tinham feito catequese, primeira comunhão, etc., mas um deles estava se desviando, não queria mais saber de ir à missa, não queria mais saber de rezar. E ela estava muito preocupada com isso, até porque outrora o menino, o rapaz, já até havia manifestado vocação religiosa, vocação sacerdotal. Ela estava preocupada, alguma coisa está acontecendo com meu filho, foi conversar com o padre. Descreveu a situação para o padre, descreveu para o padre que providências ela estava tomando, e o padre disse para ela: senhora, entendo bem a sua preocupação, mas a senhora está fazendo o que está ao alcance fazer. Acho que já não dá mais para fazer nada, não há nada mais para fazer. Então a senhora faça o seguinte, agora reze, confie em Deus. Ela ficou assim um pouco consolada com as palavras do padre, mas também um pouco desapontada. Ela imaginava uma solução mais imediata. O padre preocupou-se também com o rapaz e começou a celebrar missas pelo rapaz. E o padre teve uma inspiração. Essa senhora era casada com um ferreiro. E o rapazinho, que devia ter os seus 12, 13 anos de idade, estava ajudando o pai na profissão, estava se desenvolvendo muito bem. Era uma das razões pelas quais ele estava abandonando a religião. Estava empenhado demais no trabalho, no dinheiro que ganhava, o que fazer com o dinheiro. Então, o padre teve uma ideia. Chamou o rapaz na paróquia. O rapaz chegou. Pois não, padre, o senhor me chamou aqui e apareceu com certa insegurança, porque sabia que ele estava em dívida com Deus. E o padre: escute aqui, rapaz, eu tenho aqui na minha paróquia um crucifixo, eu queria saber se você poderia consertá-lo. Estão faltando os cravos das mãos e dos pés. Eu não tenho dotes artísticos, eu não entendo da profissão de ferreiro e queria perguntar se você poderia me ajudar a consertar. O rapaz disse: ah, sim, senhor, com muito gosto, posso sim. Se mostrou muito pronto a ajudar o padre. Levou o crucifixo embora. Chegou em casa, o rapaz com a mesma prontidão, querendo agradar o sacerdote que fazia apostolado com ele, já foi pegando o crucifixo, objetos que ele conhecia ali do pai, e foi remontando o crucifixo. Começou refazendo os cravos e chegou o momento de colocar os cravos nas mãos e nos pés de Nosso Senhor. Quando ele pegou o martelo, pegou o cravo e foi cravar Nosso Senhor na cruz, ele olhou bem para a cruz, olhou para Nosso Senhor, para as chagas de Nosso Senhor, para a coroa de espinhos e refletiu: é isso que eu estou fazendo com Nosso Senhor na minha vida. Eu estou crucificando Ele com a vida afastada dele. E aí, mas tinha que fazer o serviço para o padre, não tinha jeito. Colocou o cravo, levantou o martelo e não conseguiu. Começou a chorar. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou cravando Nosso Senhor na cruz. Ele não conseguiu, efetivamente não conseguiu terminar o serviço. Chorava. Foi até o padre, levou o crucifixo. E o padre: o que aconteceu? Não terminou o trabalho? E o rapaz falou: padre, eu quero me confessar. Pediu para confessar-se, fez os melhores propósitos e entendeu que Nosso Senhor Jesus Cristo devia voltar a ser o centro da vida dele. Inclusive, voltou aquele desejo de ser religioso, entrou para o seminário e tornou-se padre. Colocou Nosso Senhor Jesus Cristo no centro da vida. A liturgia de hoje, essa liturgia do 12º tempo comum, ela também nos faz convites nesse sentido, nos dá margem para pensarmos a respeito do que anda sendo o centro das nossas vidas. O que anda sendo o centro da minha vida? Nós temos na primeira leitura uma profecia de Zacarias, e nessa profecia,
Zacarias fala a respeito de um arrependimento. O povo de Israel está afastado de Deus, Deus deixou de ser o centro da vida do povo eleito e o profeta profetiza um arrependimento. Ele fala a respeito de uma graça que o povo vai receber e que vai reaproximar o povo de Deus. Vai reaproximar o povo do encanto em relação a Deus. O povo de Deus, atualmente, é a Igreja Católica Apostólica Romana. O povo de Israel é prefigura da Igreja Católica. Nós somos o povo de Deus. E nós sabemos que, pelo que todos conhecemos um pouquinho mais, um pouquinho menos de história, que a Igreja Católica ela está fundamentada nesse encanto. Todos, na Igreja Católica, nos sentimos chamados, desde os primórdios da Igreja, desde os seus primeiros membros, desde os primeiros cristãos, Santa Maria Madalena, os apóstolos, outros personagens do Novo Testamento, todos nos sentimos chamados a ter esse encanto em relação a Deus, esse encanto em relação a Deus encarnado, Deus feito homem. E a Igreja tem os seus fundamentos, portanto, nesse encanto, nesse maravilhamento em relação ao nosso Senhor, que faz com que nós coloquemos nosso Senhor Jesus Cristo e os ensinamentos dele no centro das nossas vidas. Só que nós sabemos também, pela história, que já há um certo tempo está havendo um processo na humanidade cristã, se assim podemos chamar, na civilização cristã, um processo de diminuição desse encantamento. Diminuição. Inclusive, há doutrinadores, supostamente, de bom espírito, que falam a respeito de Nosso Senhor, só que não apresentam o Nosso Senhor tendo por objetivo nos encantarmos pelos seus aspectos mais elevados, que é, por exemplo, a sua divindade. Não. Falam sobre Nosso Senhor Jesus Cristo simplesmente como um homem que marcou a história. Falam sobre Nosso Senhor Jesus Cristo simplesmente como um revolucionário que mudou a maneira das pessoas pensarem, mas não falam de Nosso Senhor como um Deus que se fez homem para nos salvar, para nos redimir, para nos ensinar a sermos filhos de Deus de verdade. Consequência disso, diminuindo a nossa visão em relação a Deus, é inevitável. Nós começamos a buscar outros deuses. É por isso que hoje em dia há pessoas que não adoram a um Deus crucificado, mas adoram a um Deus tecnológico, adoram a tecnologia. Há pessoas que vivem para o dinheiro, há pessoas que vivem para o prazer, colocam o centro das suas vidas em outros deuses que não o Deus verdadeiro. Conta-se que certa vez Santo Antônio, famoso Santo Antônio que foi celebrado esses dias, tanta gente pediu para casar nos últimos dias porque era a festa de Santo Antônio. Santo Antônio era um santo milagreiro mesmo. E ele era um santo que tinha muitas iluminações interiores. E uma vez ele foi fazer um cerimonial de Ezequias. Um homem rico e influente morreu. E Santo Antônio foi rezar pelo homem. Foi chamado pela família na mansão da família, no castelo da família, para rezar pelo homem. E Santo Antônio, quando ia começar a oração, quando ele ia dizer o em nome do Pai, ele teve uma iluminação interior. Santo Antônio era um santo truculento. Teve uma iluminação e... não vou rezar por esse homem, não. Não vou rezar por ele. Toda a família, os parentes, os amigos ficaram assustados. Não vou rezar por ele porque ele está condenado ao inferno. Ficou todo mundo fazendo a mesma fisionomia que a Assembleia aqui está fazendo. Aí as pessoas se cutucando, querem saber por que ele está no inferno? Onde é que está na casa o baú onde ele guardava o dinheiro? O baú onde ele guardava os tesouros dele? E todo mundo ficou naquela insegurança, e uma senhora que tinha um pouco mais de distância psíquica, é aqui, padre, é aqui. E foi levando Santo Antônio, e todo mundo atrás de Santo Antônio, todo mundo atrás. Santo Antônio chegou no quarto dele, onde havia um baú enorme. Cadê a chave? Onde é que está a chave desse baú? A esposa, trêmula e chorando, entregou a chave para Santo Antônio. Santo Antônio pegou a chave. Coloca aí no buraco.
Pegou de volta, colocou no buraco, abriu. O que tinha dentro do tesouro? Olha aí, o que é o centro da vida desse homem? Nosso Senhor Jesus Cristo diz no Evangelho: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Tinha um coração humano dentro do tesouro do homem. Tinha um coração humano dentro daquele baú. Era onde estava o coração daquele homem. O dinheiro era o centro da vida daquele homem. A liturgia de hoje, ela nos convida de alguma maneira a nos perguntarmos: o que anda sendo o centro da minha vida? Porque no mundo de hoje, as pessoas têm escolhido tanta coisa para ser o centro da vida delas, e até coisas ruins. E muitas coisas ruins têm sido escolhidas para que as pessoas depositem os seus corações. Com a experiência de sacerdote, posso dizer que não me assustaria se um dia uma pessoa se ajoelhasse no confessionário e dissesse: padre, pode parecer estranho, mas eu não duvido que isso possa vir a acontecer. Padre, hoje eu dei um abraço no diabo. Eu não me assustaria, porque a gente vê as pessoas colocando os corações delas em tanta coisa ruim, que não é de se estranhar que em algum momento o coração esteja em Satanás, no demônio. Enquanto padre falo pela minha experiência, mas imagino que muitas pessoas aqui têm experiências no contato com pessoas que escolheram o caminho do mal e que seriam perfeitamente capazes de fazer isso. Como é que acontece isso quando a gente coloca o nosso coração em algo que não é Deus? E a liturgia nos convida a nos perguntarmos, porque no Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo diz: quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? O que é nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida? Tem gente que vê nosso Senhor Jesus Cristo como uma mera necessidade antropológica. O homem tem necessidade de religião. E eu escolhi uma, a religião de nosso Senhor. Mas é só isso? Tem gente que vê nosso Senhor Jesus Cristo como um adorno. É bonito acreditar em Deus, acreditar em nosso Senhor, um Deus crucificado, é bonito. Será que nós todos colocamos nosso Senhor Jesus Cristo no centro das nossas vidas como deve ser? Como diz aqui o Salmo, inclusive: a minha alma tem sede de vós como a terra sedenta, ó meu Deus. Temos sede de Deus, temos sede de fazer com que os desígnios dele se cumpram nas nossas vidas. Será que nós agimos, como diz São Paulo aos Gálatas, aqui na carta que foi lida hoje? Agimos como filhos de Deus verdadeiramente? Acreditamos que Deus é o nosso Pai e vivemos como quem quer submeter-se a um Pai, obedecer ao Pai, fazer a vontade do Pai? A liturgia de hoje nos coloca todas essas perguntas. O que é colocar Deus no centro das nossas vidas? Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, nos fala a respeito de renúncia. Todos nós temos uma série de coisas, maneiras de pensar, atos, que não correspondem a ter Deus no centro da vida. Todos nós. Trata-se hoje de nos perguntarmos e fazermos propósitos para renunciar a essas coisas. Todos nós temos obrigações diante de Deus, diante dos homens que estão em torno de nós e diante da nossa consciência. Nosso Senhor fala aqui sobre tomar a cruz. Essa é a nossa cruz, as nossas obrigações. Como anda o cumprimento das nossas obrigações? Obrigação de pai, de esposo, obrigações profissionais, obrigações religiosas, em se tratando da minha vida de piedade, da minha vida sacramental, dos mandamentos. Isso tudo são obrigações. É a nossa cruz. Nosso Senhor fala para tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Ele. Isso é colocá-lo no centro das nossas vidas. E a liturgia de hoje nos convida para isso. Certa vez, um escravo, se não me engano aqui da América Latina, da América, um escravo negro, ele estava praticando a religião de maneira muito exímia e colocando o nosso Senhor Jesus Cristo de maneira exemplar no centro da vida dele. Mas era escravo. O senhor dele, ou seja, a pessoa que dava ordens para ele, que era proprietário dele, era o tempo de escravidão ainda, não gostava. A prática da religião daquele escravo mexia com a consciência do senhor. Esse homem, que não era de boa índole,
tentou forçar o escravo, chamava-se Jorge Almar, que é fato verídico, tentou forçar o escravo a abandonar a religião. E o escravo dizia que não. E um dia o Senhor resolveu fazer uma coisa horrorosa. Para forçá-lo a abandonar a religião, resolveu dar-lhe uma surra, espancá-lo. Bateu e disse para ele: Jorge, e agora? E esse Jesus que te salva, ele te diz alguma coisa? Ele lhe manda fazer alguma coisa? E o Jorge disse: sim. Ele me dá forças para suportar esse sofrimento que o Senhor está me proporcionando com essa surra. O homem ficou com raiva, ficou mais bravo ainda. Bateu mais, espancou com um pedaço de pau. Então, Jorge, o que Jesus lhe manda fazer agora numa situação como essa? Ele lhe dá alguma coisa? Ele lhe oferece alguma coisa? O Jorge olhou para ele e disse: sim. Ele me fala a respeito do prêmio que eu vou receber por estar sofrendo por ele isso que o Senhor está me proporcionando. Aí o homem ficou mais furioso ainda e bateu tanto, segundo narra a história, que apareciam os ossos do escravo. E quando o escravo já estava quase desacordado no chão, o Senhor disse para ele: então, Jorge, o que Jesus lhe dá agora, no meio dessa situação que você está passando? O que Jesus lhe dá? E o Jorge olhou para ele, abriu os olhos com dificuldade e disse: ele me dá coragem para oferecer esse sofrimento para a salvação da sua alma, para lhe perdoar e para rezar por ti. Exemplo de Deus no centro da vida. Até derramar o sangue se necessário para fazer a vontade de Deus. Assim devemos ser nós. Então vamos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai se fazer centro das nossas vidas daqui a pouco, no altar, quando as palavras da consagração forem pronunciadas e quando nós o recebermos na Eucaristia. Vamos pedir a nosso Senhor que nos faça de fato, a vida inteira, centro das nossas vidas. E que a vontade dele, portanto, seja plenamente realizada na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.